Olá, pessoal do terceirão, tudo bem? A videoaula de hoje vai ser sobre o trovadorismo. Na verdade, uma revisão aí para vocês, né, dessa escola literária, que é o último capítulo da nossa frente D do volume 1, ok? Na nossa volta, a gente continua com a frente B, na esperança aí da gente poder voltar. Vamos lá? Vou compartilhar minha tela aqui para vocês acompanharem a aula. Então, turma, nossa aula, né, como trovadorismo, coloquei aí a capa para vocês, né, faz parte faz parte aí um pouco, né, da nossa continuação dos gêneros literários, né, a gente continuar aí um pouquinho as nossas discussões e que, né, tá dentro um pouco aí do gênero lírico, né, que é o gênero da poesia. Então, essa imagem que eu coloquei de capa para vocês, quero que vocês tenham ela aí em mente durante toda a nossa aula aqui, né, com o vídeo da videoaula e com a nossas discussões, porque ela é importante aqui para a gente ver as cores, né, e esse movimento aí dessa situação aí, né, é, desse feudo, ok? Vamos lá. Então, temos aqui, né, a nossa tão conhecida linha do tempo, né, da historiografia da literatura, que eu faço com vocês desde o ano passado, né, eu acho uma excelente forma de estudar, né. Então, a gente passou aqui da Antiguidade Clássica, né, onde que a gente olhou essa configuração que o Aristóteles deixou para a gente, né, dessa divisão dos gêneros literários, né, dessas expressões da literatura, de onde que cada verso, né, forma literária aí dos versos se encaixam nas classificações. E aí, dando um salto para a Idade Média, né, o período histórico aqui, né, a gente tem a Idade Média vai ter a sua expressão artística, né, literária, que vai ser o trovadorismo. Né? Sei que será assim uma forma da gente voltar no tempo aí tão distante da gente, né? Séculos e séculos nos distanciam, né? Da Idade Média. Mas o importante que fique dessa aula, ok, turma, que vai ser dividida em duas, essa é a parte 1, né? Do trovadorismo. Como que isso vai ser a gente pode pensar, né, o legado que o trovadorismo deixa para a nossa contemporaneidade, para a nossa arte moderna contemporânea, né? O que ele deixou para a gente, né? Há ainda trovadorismo, né? Há ainda herança dessa poesia medieval, dessa literatura medieval na nossa forma de expressar, né, literariamente. Onde que isso pode estar? Nós vamos ver isso tudo na parte 2 do nosso vídeo, né? E depois a gente vai ter o classicismo, né? Na nosso apostila ele está no mesmo capítulo, né? Para a gente poder fazer essa revisão, eu também vou comentar um pouquinho com vocês do classicismo nas próximas aulas, né? E aqui essa fase, né, de transição entre o trovadorismo e o classicismo, que eu gosto muito de falar com vocês, né, que a gente não acorda na Idade Média não dorme na Idade Média e acorda no Renascimento, né? Toda uma fase aí de transição e o humanismo vai, né, fazer essa ponte entre esses dois momentos históricos tão opostos e tão importantes para a nossa humanidade, né? Então, assim, a gente tem um pensamento humanista aqui do pensamento antropocêntrico, e o Renascimento vai consolidar, né, esse pensamento. Mas, por enquanto, nós estamos aqui na Idade Média, cuja expressão artística literária será o trovadorismo, né? Então, vamos para frente. Então, vamos ver o contexto histórico aqui rapidamente, né, gente? Bem en passant aqui, da Idade Média, né? A Idade Média, ela está entre os séculos 5 e 15, né? Como vocês sabem, iniciou-se aí com a queda do Império Romano, termina durante a transição da Idade Moderna com a unificação dos estados, né? Uma formação dos estados modernos. Quem fez isso primeiro, todo mundo sabe, né? Aí da história, foi Portugal, né? E todo o contexto aí que a gente tem
de um Portugal feudal, né, da economia mercantilista, né, da formação de cidades e vilas, das relações feudais, daquela pirâmide, né, estratificação social. Isso tudo do feudalismo eu quero que vocês tenham em mente, porque eles são bastante importantes para a gente poder entender como que essa configuração da sociedade reflete nessa expressão artística, né? E a gente vai falar muito de Portugal, né, obviamente, porque nós estudamos aqui literatura de expressões de língua portuguesa, e a primeira delas vai ser com o trovadorismo, né? E a gente vai ter o galego-português, né, como essa língua falada em Portugal até o século XV. A língua que a gente tem, né, hoje em dia, a expressão da língua portuguesa, ela vai ser mais conhecida no século XVI. Então, as poesias todas vão ser escritas, né, faladas, que nós vamos ver que ela é mais falada no galego português, certo? Então vamos ver essa poesia dos nossos cancioneiros, né, desses primeiros poetas que foram chamados de cancioneiros e de trovadores, né? Aqui tem um mapa mental, turma, que eu quero que vocês gravem bastante ele, porque essa palavra aqui é a palavra de ordem, a palavra-chave da Idade Média e do trovadorismo, é a oralidade, né? A oralidade faz parte da vida, né? A voz vai ser um instrumento muito importante na Idade Média, né? Por quê? Porque é ela que vai ser um instrumento de comunicação. A gente tem aí, vocês sabem que é só o clero que vai se comunicar, né? Que é pela escrita, desculpa, todos se comunicam, né? Pela escrita, mas é o clero ali que detém o poder, né? De conhecimento de ler e escrever. Né? Então, a oralidade vai estar em todos esses âmbitos aqui, ó, tanto sociais, né, quanto também lá, religiosos, jurídico, civil. A gente não tem nada escrito, documento escrito, né, jurídico. A gente tem documentos da igreja, né, manuscritos da igreja que foram escritos por copistas, né, que estão relacionados com o clero. Mas a voz está aí na vida na corte, nas festas populares, né? Então, isso aqui vocês têm que gravar, é a oralidade, é a voz, que é um instrumento tanto social quanto artístico aqui, né, desse contexto, né, desse período medieval. E como a gente, importante demais a gente pensar, né, nesse período, né, que muitas vezes a gente fala em Idade Média e feudalismo, vem a peste, né, vem o obscurantismo, vem a questão, né, de um ambiente muito fechado, muito tenso, né, cheio de dúvidas e a fé, essa fé extremada, né, essa questão do pensamento teocêntrico, um Deus castigador, né, um Deus que quase que se vinga, né, dos fiéis. Mas há medievalistas, né, que vêm lembrar para a gente que não há arte sem voz dentro da Idade Média, né? A Idade Média ela vai ser importante para trazer esse instrumento da voz. É um período tagarela, né? São expressões próprias de um medievalista, que ele fala isso, a Idade Média é tagarela, por causa da voz, tudo ali era muito, muito falado o tempo inteiro, né? E para a gente poder adentrar dentro dessa sociedade tagarela que é movimentada, né, e direcionada por essa voz, né, pelo som, pelo barulho, pela música, principalmente, né, a gente vai ter um espetáculo do Grupo Corpo que chama Sem Mim. Eles fizeram em 2001 a estreia, mas esse vídeo que eu vou passar para vocês é de 2011. E eles dançaram, né, um grupo de dança famoso de BH, eles dançaram as músicas, as cantigas de amigo do Martim Kodax, né? O José Miguel Wisnik, é um compositor e professor da USP, ele teve essa alegria, né, e o prazer de musicar é, essa, essa, essas cantigas, perdão. Então, a gente tem um trechinho aqui que eu quero que vocês vejam a alegria, né, o barulho e a tentativa que o José Miguel Wisnik fez de usar instrumentos que poderiam ser da, da Idade Média, né, para poder trazer essa musicalidade, né, para as cantigas, né? Então, vamos lá.
Vamos ver aqui, é só um trechinho, vou deixar a descrição no vídeo, na descrição do vídeo o link, mas eu quero ver um pouquinho junto aqui com vocês, para vocês separarem nesse som, né, nessa música, e entrar aí no ambiente da Idade Média. Vamos lá. Então, turma, é apenas um trechinho, né, para vocês, para que vocês possam se ambientar e entrar nesse mundo, né, e reparem que quanto foi interessante, né, a questão da performance aí, né, do grupo corpo, de trazer as cores, né, e os instrumentos que podiam ser da Idade Média, né, esse ocre, né, o amarelo, que é um ocre, que é um bege, o verde bem escuro, o vermelho, o laranja, né, essas tonalidades terrosas aí que a gente tem, que eram o que conseguia se fazer na Idade Média nas pinturas, né. Então, eles foram muito felizes ao fazer isso. Eu acho incrível. O link está no vídeo, tá? Na descrição do vídeo. E eu vou disponibilizar esse PowerPoint para vocês também. Então, vamos adiante. Vamos ver, então, as características dessa poesia medieval. Então, aqui a gente tem esse mapa mental aqui também, que vai ser importante para a gente ver para a gente ver como que foi feita, né, essa expressão literária. Vamos colocar aqui no cantinho, porque ela ficou em cima ali, né? Então, vamos lá. Então, a poesia medieval, primeira questão que a gente tem que olhar como característica é esse eu lírico, né? Quem é essa voz que sai dessa poesia, né? É importante lembrar a concepção de homem, né? De ser humano, a concepção de ser humano da Idade Média. A gente não tem uma individualidade, uma singularidade, a gente tem um eu coletivo, né? E essa ideia de individualidade a gente vai ter muito para frente, né? Então, a gente tem esse eu lírico, o eu medieval, né? Que eu gosto de falar também nessa poesia, ela representa uma voz que representa o mundo de onde ela ressoou, né? Então, ela não é singular, ela é coletiva, né? E ela canta em nome de todos, ela representa todos que fazem parte dessa sociedade medieval, né? Então, o sentimento, que é o amor, que é o principal cantado aí na poesia medieval, ela é igual para todos, todos vão sentir da mesma forma, né? Não há uma ideia que seja individual, né? Os trovadores representam todos os homens, né? Todos os seres humanos, né? E essa expressão nessa poesia, ela vai vir coladinha no poema e música, né? E poema e música, quando a gente une a letra, né, com o arranjo, com a melodia, com a harmonia, com a cadência, né, é chamada de canção, né? Então, é uma poesia que não foi feita para ser falada, né? É uma poesia que foi feita para ser cantada e sem hierarquia entre a letra, né, e a música. Um é mais importante que o outro. Os dois não vivem autônomos, né? Eles são um junto do outro, né? Não tá associado completamente, está colado, música e poema, poesia e música, ok? E é sempre acompanhada
por instrumentos musicais, seja a lira, o alaúde, o tambor, né, tudo aquilo que o José Miguel Wisnik tentou lá no vídeo trazer, né, para a música, né, para musicar, eram instrumentos que podiam ser instrumentos medievais usados nesse período, né, junto com essas cantigas, né. E essas cantigas, né, gente, esse poema que está associado com a música, ela aqui, olha, ela tem uma ideia de performance, né. Como que elas são apresentadas, né, como que ela vem ao público, né, nessas festas populares, seja na corte, né. Pela oralidade, né, elas são orais, elas não foram escritas, né, elas são cantadas, então ela precisa desse instrumento da voz e das instrumentos musicais para acompanhar, né, então gera uma performance, né. E essa ideia de performance, por eu não ter sido um ensaio, né, por eu não ter escrito isso, eu vou ter que cada apresentação ela é única, né, e eu vou exigir demais da improvisação, né. E isso aqui, turma, também vai gerar um legado muito importante para a nossa arte contemporânea, que a gente vai ver na parte 2, essa ideia da performance, né, daquilo que acontece ali na hora, né, não foi ensaiado, não foi premeditado, né. E isso que fica com a ideia, né, aqui dessa improvisação. Então pensem aí um pouquinho em casa, quando vocês estiverem escutando isso que eu estou nessa videoaula, né, o que que a gente hoje em dia pode chamar de performance de improvisação, né? Onde que está essa em que o oral aqui, a expressão oral, ela é muito forte e necessária, né, para que a gente possa ter essa expressão oral, né. E a gente chama essa poesia medieval, porque ela é cantada, porque ela é oralizada, né, que tem essa voz como instrumento, de cantigas, né? E por isso que a gente chama o poeta medieval de cancioneiro ou de trovador, né? Que ele está fazendo essa trova, né? As cantigas, que se subdividem em líricas, né? Que se subdividem em cantigas de amor e de amigo, e as satíricas, que se subdividem em maldizer e escárnio, né? Cada uma dessas 4 cantigas, né, elas têm uma função social, elas são apresentadas em determinados lugares, tem algumas particularidades, cada uma delas, que a gente vai ver isso tudo na parte 2, né, no Trovadorismo parte 2, que em breve vocês vão ter contato com essa videoaula, ok? No mais, turma, qualquer dúvida que vocês tiverem, o blog está lá à disposição para vocês tirarem, ok? Se algo não ficou claro, se ficou muito corrido aqui a minha fala. E é isso. A primeira parte do trovadorismo. Espero que vocês tenham gostado, né? Fiquem bem, estudem, não desistam. Nós estamos aqui. Um beijo grande. Tchau.